Seja muito bem-vindo a esse quadro aqui no meu canal, que é o Entrevista Casting, onde eu trago profissionais da área da saúde, do empreendedorismo, ou seja, pessoas de sucesso, para trazer para você informação de verdade, tanto informação teórica quanto informação prática. Porque se tem uma coisa que eu acredito não importa o que você sabe, mas sim o que você faz com aquilo que você sabe. E aproveitando, já te inscreve aqui no canal, já ativa as notificações e comenta aqui no vídeo o quanto vai ser importante para você e para mais pessoas também saberem da informação voltado à área da saúde e na área da mentalidade. Combinado? E hoje estamos aqui com uma referência na área da medicina integrativa, meu grande amigo, né? Já palestrei junto com ele, já fizemos vários eventos juntos, o grande Dr. Márcio Núteos. Obrigado, Márcio, por ter vindo aqui, aceitado. Eu que agradeço, cara, pela confiança aí de sempre, por todo o apoio e por a gente estar aqui podendo falar de um tema que eu adoro, né? Show! E o tema vai ser o segredo do emagrecimento. E por que o tema o segredo? Porque a gente vê de conteúdos que é moda, que é novidade, que é informação não tão precisa, achismo. Então, qual é o segredo de verdade do emagrecimento? Não só emagrecimento, mas emagrecimento sustentável, sem o efeito sanfona. Eu acho que esse é um grande lance importante para te entender sobre emagrecimento. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, eu quero que o Márcio aqui se apresente, né? O Márcio, o que te tocou, o que fez tu querer ir para essa área de nutrologia, saúde, levar as pessoas a essa linha? O que te chamou para essa área? Boa pergunta, meu amigo. O que me chamou a atenção, o que me fez despertar para essa área, de ter um zelo, um cuidado, pensar na forma com que vamos envelhecer, viver a vida, né, com saúde plena, com mais qualidade de vida, foi no momento que acendeu uma luzinha vermelha, que foi justamente um probleminha de saúde, né? Eu disse, olha, eu estou indo para o caminho da doença, o que é que eu preciso saber? E naquela época eu não sabia o que fazer. Então, para que você entenda, eu entrei na medicina com o intuito de ser oftalmologista. Eu venho de uma família que são empresários do ramo de ótica, né? E eu queria estar fora da ótica, mas em algo que fosse semelhante. Então, eu não entrei na medicina pensando em ser médico, eu entrei com aquilo focado, vou ser oftalmo. E assim fiz, e me formei em oftalmologia, tenho um título de especialista em oftalmologia. Só que eu acabei fazendo, acho que aquilo que a maioria das pessoas acabam fazendo, né, Everton, em algum momento, que eu penso que a gente tem que ter escalas de prioridades, né? Primeira prioridade é a saúde, depois a família, depois o trabalho. Acho que em algum momento a gente pode se permitir a mudar essa regra. Acredito que sim, mas tem que ser transitório, né? Isso eu não sabia naquela época, tá? Eu fiz porque eu acho que é como a maioria das pessoas fazem. Então era trabalhar, abrir aí o mercado de trabalho, né? E, cara, ali eu me desleixei da saúde, né? Não tinha uma dieta legal, não estava fazendo exercícios físicos, ganhei peso, perdi massa magra e vivi uma vida, hoje eu me dou conta disso, com sensação de cansaço, não estava bem, né? A autoestima não estava legal. E aí, quando eu realizei alguns exames aí de rotina, eu vi que a minha glicemia estava elevada, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu tenho um pai que é diabético, tá bem controlado, tá tudo certo. Mas eu atendia como oftalmologista pacientes que perdiam a visão por causa do diabetes, perdiam um membro, ficavam conectados eventualmente a uma máquina para fazer hemodiálise, né? Então aquilo me assustou de fato, aquela glicemia alta. Acho que foi ali que foi o clique. E aí, Everton, o que aconteceu, né? Eu disse, cara, eu preciso me cuidar, o que eu preciso fazer? Não sei o que fazer, porque na medicina a gente não aprende como prevenir doenças, né? Então, naquela época eu retomei um contato com um grande amigo meu, seu amigo também, que é o Dr. Samuel Dalelast, né? E ali eu disse, cara, entrei em contato com ele, agendei uma consulta com ele, né? Que ele estava atuando já há algum tempo nessa área. Eu disse, cara, isso aqui é para mim, né? Fez total sentido, né? Então, Samuel Dalelast eu tenho ele como um mentor ali inicial, né? Foi ele que me deu o direcionamento de cursos e tal. E eu fiz para mim, né? Curso de ortomolecular, o curso da nutrologia, de fisiologia hormonal, enfim. E, cara, fez tanto sentido que eu comecei a melhorar a minha saúde, melhorar a saúde dos familiares. E eu disse, eu posso ajudar outras pessoas nisso aí. Eu me enxerguei mais nisso como oftalmologista. E aí eu acabei migrando para essa área que faz 10 anos que eu estou trabalhando com esse enfoque aí em emagrecimento e qualidade de vida. Top!
Você percebe o quanto é importante quando a pessoa se transforma. A história do Márcio percebeu que, opa, ligou o alerta, a glicose está elevada, preciso ter ação para mudar esse fato. A ação do Márcio foi tão ampla que eles resolveram fazer o quê? Migrar para ajudar mais pessoas também nesse fator. Então, uma das chaves que eu falo sempre para a mudança é a transformação pessoal, porque ninguém transforma ninguém sem antes ser transformado. Então, o Márcio aqui é a prova real que tem a teoria e ele colocou em prática nele. Após isso, ele começou a galgar a questão de vou levar isso para mais pessoas, sentir um chamado para isso. Então, e você hoje? Você tem algum chamado que você acha que é uma besteira, que não está querendo ir atrás de chamado, não acha capaz de ir lá? Então, se autotransforma, faz transformação e comece de alguma forma a mudar a sua vida. E tem um pilar que o Márcio colocou que é saúde, família e trabalho. Para mim também é esse pilar. Mas como o Márcio falou muito claro que às vezes esses pilares podem desregular, só que ele tem que ser transitório. Então essas sacadas aqui é fundamental para você também colocar em prática aí na sua vida. Mas Márcio, agora a pergunta principal do nosso Entrevista Cast aí. Mas qual é o segredo do emagrecimento afinal? Qual é o segredo? Cara, eu vou ficar rico quando eu divulgar isso aí e descobrir. Então é o seguinte, pessoal, vou deixar aqui o link para fechar o curso com o Márcio. No curso ele fala o segredo do emagrecimento. Não, tô brincando. Vamos dizer aqui na nossa Entrevista Cast. Então, Everton, olha só. Cara, emagrecimento, como eu falei, eu tô há 10 anos nessa área e sabe o que eu aprendi? Que eu não sei nada. Eu tô aprendendo ainda. Eu sempre me coloco, independente de qual o tema, né, no estado de eterno aprendiz, né? E, cara, por que mudei de área, né? Porque eu sou apaixonado por essa área. Sabe aquela coisa de você acordar de manhã e ter tesão para estudar e tal, sabe? Você acordar motivado para ajudar pessoas nisso que você faz hoje. Então, todo dia eu estou estudando e aprendendo mais. Deixa eu compartilhar, não sei se é o segredo, mas o que é que eu entendi sobre emagrecimento, tá? Se você perguntar para uma criancinha, qualquer pessoa, um leigo, não precisa ser profissional da saúde, o que precisa para emagrecer? O que é que essa pessoa vai dizer? Eu tenho que comer menos e gastar mais, né? O que significa déficit calórico, certo? Ok, não tem dúvidas, isso é indiscutível, né, gente? Para emagrecer tem que ficar em déficit calórico. O grande X da questão é, se é tão simples assim, por que as pessoas estão engordando mais? Por que estão ficando mais doentes? Por que a gente não consegue controlar essa pandemia que a gente vive há muitos anos, que é a pandemia da obesidade? Porque colocar o déficit calórico em prática é um desafio. Então a grande pergunta é como colocar em prática esse déficit calórico. Existem várias estratégias, várias maneiras, né, de colocar isso em prática. E aqui eu faço uma ressalva. Quando a gente fala para um indivíduo assim, imagina que eu estou no meu consultório, vou atender um paciente que está com obesidade, ele fala, qual é o segredo do emagrecimento? Eu digo, você tem que comer menos e gastar mais. Everton, eu estou culpando a vítima, entendeu? Eu estou dizendo pro cara, tu é um preguiçoso e tu é um guloso, não posso fazer isso, né? Até porque hoje, com o entendimento, o avanço da ciência em cima dessa área, já tem diversos estudos mostrando diversos mecanismos fisiológicos que impedem esse indivíduo de emagrecer. São mecanismos que fazem com que a sinalização do corpo dele seja de ganhar peso, seja de perder músculo, que atrapalha também no emagrecimento, resistência à insulina, resistência à leptina, que faz com que ele tenha desequilíbrio de neurotransmissores e com isso gera mais compulsão, mais ansiedade e aí recorre a alimentos. Então, o que a gente precisa fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, na minha concepção, é o seguinte: o ganho de peso ele é um problema multifatorial. Então a gente não tem como simplificar tanto, né? A gente tem que entender se ele é multifatorial, são múltiplos problemas, múltiplas causas. A melhor estratégia para o emagrecimento é aquela que a gente ataca várias frentes. Isso é uma coisa que eu aprendi. Quando eu digo atacar várias frentes, o que é que eu quero dizer? Vamos lá. Qual é a primeira regra para quem quer emagrecer? Mudança comportamental, estilo de vida, né? Então vamos fazer uma dieta e vamos fazer exercícios físicos. Perfeito. Só que eu tenho certeza que você tem um número de pacientes com essa estratégia que funciona muito bem, a maioria. Mas, por quê? Porque você tem um entendimento muito bom sobre comportamento. Então, você entra na mente da pessoa e você faz com que ocorra uma transformação ali. Mas pegando o público em geral, porque normalmente o nutricionista em geral, normalmente vai lá entregar apenas uma dieta, não vai fazer um trabalho diferenciado como você faz. Então, a ABESO, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Obesidade, ela tem um relatório lá que ela diz, olha,
apenas 2% das pessoas vão ter sucesso apenas com dieta e exercício. Então, esse é o caminho, é o primeiro caminho, mas muitas pessoas vão falhar. Ou elas vão no início estarem motivadas, vão ter resultados e depois vão voltar a engordar, é o efeito sanfona, né? Então, além disso, a gente tem que usar outras frentes. Por exemplo, suplementos por via oral que contribuam no processo. Hoje a gente trabalha muito com suplementos injetáveis, né? Terapia farmacológica. Você sabe que quando eu entrei nessa área da longevidade e tal, eu tinha muito preconceito com medicamento, que eu ficava naquela coisa, né? Eu fiz uma transição de uma medicina tradicional, de remediar, para uma que não, nada de remédio. E hoje eu encontrei um caminho do meio. Eu entendo que a indústria farmacêutica tem seus problemas, mas a gente tem que ser muito grato pelos medicamentos. E os medicamentos para o tratamento da obesidade evoluíram muito e vem evoluindo. E até a indústria farmacêutica, Everton, está atenta nisso. Se você for ver medicamentos mais eficientes, eles tendem a atacar várias frentes. Eles não têm um mecanismo de ação único, né? São duplo agonistas, tá para chegar triplo agonistas, né? Então, é esse cenário que eu vejo. Para a gente ter um grande sucesso e realmente combater o problema da obesidade, eu vejo que a gente tem que atacar várias frentes. E um detalhe importante, né, que você falou, não somente emagrecer, mas não voltar a engordar, viver a vida com saúde, né? Então, assim, isso é uma outra coisa que eu aprendi, é sobre o tal do set point, né? Então, nosso hipotálamo, imagina que o indivíduo tem, sei lá, 150 quilos e ele deveria ter 80, né? Então, se ele fica muito tempo com 150 quilos, o hipotálamo dele faz um ajuste, entendendo que o peso dele é 150 quilos. E por questões genéticas que vem lá da era paleolítica, enfim, que não cabe aqui a gente entrar nesse assunto, mas o corpo ele encontra mecanismos para te proteger. Então, se você está perdendo peso, ele quer te trazer de volta para os 150, né? Então, por isso que a estratégia tem que ser múltipla para ter o resultado. Mas depois que teve o resultado, se o indivíduo abandona, seja dieta, exercício, suplemento ou remédio, o que é que vai acontecer? Rebote. Então, às vezes o paciente pergunta assim, mas doutor, se eu fizer essa estratégia, usar esse medicamento, eu vou ter rebote? Claro que vai. Se você teve o resultado de baixar 50 quilos e você abandona qualquer coisa da estratégia, você tem rebote rápido, porque seu hipotálamo está ajustado ainda para 150. E aí tem um estudo legal, Everton, que eu não sei se tu já teve acesso a ele, que ele fala o seguinte, o que é que os autores propõem? Para cada quilo que você perde, você deveria fazer 30 dias de manutenção. Então, se o indivíduo perde, sei lá, 15 quilos, ele tem que fazer 15 meses de manutenção, ou seja, um processo com monitoramento, com equipe multidisciplinar, acho que é o segredo, tá aí, ó. O nutricionista, né? O educador físico, o médico vendo essa questão metabólica, 15 meses, para que ele não tenha um rebote depois, né? E o psicólogo junto, aproveitando que a parte comportamental é fundamental, né? E aí tem uma coisa interessante, né, Márcio? Continuando a parte de emagrecimento, segredo do emagrecimento, né? Vamos lá, então são fatores multidisciplinares, multiprofissionais. E aí tem um detalhe, você foi na consulta com o Márcio, veio na consulta comigo, fez a questão médica, a questão nutricional, foi no teu treinador físico, e aí você saiu empolgado. Beleza, tem meu plano, entende como é que funciona. E aí você volta para o seu ambiente que você convive, e lá tem pizza, tem doce, tem refrigerante, e isso é aquilo que te traz uma conexão de prazer imediato, né? Prazer imediato, entenda que é liberação máxima de dopamina. Você toma aquilo, come aquilo, libera uma dopamina a ponto que você fica realmente com satisfação, com aquilo, fica com um prazer elevado. E aí você ainda não começou o processo. E você tem todos esses alimentos que para você traz esse prazer. Portanto, o que eu quero falar? Que o ambiente que você convive influencia muito nos seus hábitos. Imagina você conviver com amigos que bebem cerveja todo final de semana e você tem que emagrecer. Será que vai ser mais fácil você ter esse ambiente ou mais difícil? Imagina num ambiente onde as pessoas marmitam, comem saudáveis, tomam kombucha, tem aquela relação voltada à parte de saúde. Você vai, de certa forma, se igualar a eles. Agora, se convive com pessoas que bebem, você começa a beber também. Então, o ambiente que você convive também está direcionado no seu emagrecimento para complementar. Tanto que eu vejo que os pacientes começam a fazer dieta muito bem, aí chega o primeiro final de semana, quebrou a dieta. Teve aniversário, comi um docinho quando veio comeu 20. Então, o ambiente que você convive quando começa esse processo também influencia diretamente no seu resultado. Percebe isso nos pacientes também, Márcio? Com certeza, isso é o tal do ambiente obesogênico, né? Então, a virada de chave, e aí fica como uma dica, né, para quem quer iniciar. Eu quero começar uma mudança de estilo de vida. Então, esse assunto aqui eu acho que é legal para quem quer começar. Eu diria, faça uma gestão do ambiente. Top. Então, primeiro vai lá, vai no Everton lá,
recebe a tua dieta, tu entende o que é saudável, o que não é, o que tu tem que fazer, se organiza, vai no supermercado, compra tudo que você precisa, mas você chega em casa, tem um armário lá cheio de junk food, cara, não adianta, só vai entrar na dieta quando você acabar de comer tudo aquilo. Então, a primeira coisa é entende o que é que no teu ambiente obesogênico de casa, o que é obesogênico, o que você não deveria estar consumindo que está em casa e tira, né? Tira de lá, né? Ah, mas aí eu tenho as pessoas tendem muito a trazer desculpas, né? Criar desculpas. Então, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho um marido, tenho um filho pequeno que tem que comer essas porcarias. Digo, essa então, é clássica, né? Então arruma um armário e tranca, bota a chave, entrega para alguém, para o marido, porque o problema é seu, você quer mudar. Então faça essa mudança acontecer. Se você conseguir convencer as pessoas de casa a fazer a mudança junto contigo, ótimo, vai ser bom para todo mundo, né? Exato. Todo mundo. E criança não tem que comer porcaria, começa daí, né? Exatamente. Tem um filho de 4 anos, você tem 3 filhos, né, cara? A gente sabe disso. Não precisa comer porcaria. Até pode eventualmente, mas não precisa viver disso. O lance né? é eventualmente, né? Eventualmente, isso faz diferença, né? Então acho que é isso, começar a fazer a gestão do ambiente, tirando o que você não deveria estar lá. Porque se você enxerga aquilo, cara, o desafio fica maior, né? Você dizer não para aquilo, né? Inclusive essa questão do marido e esposa, que é uma desculpa, né? Eu atendo muitos casais, e aí ou a mulher ou o homem fala assim, mas eu tô gordo assim, porque ela faz eu ser gordo? Eu, quando conheci ela, era magro. Então quer dizer que ela pega e te põe numa cadeira, abre tua boca, põe ferro na tua boca e te empurra comida pra dentro, é isso? Não. É que ela pede e eu tenho vontade de comer. Então, cara, a responsabilidade é tua, não terceiriza. Então, às vezes, terceirizar a desculpa é um problema, né? As pessoas transferem essa culpa, né? Fazem isso com frequência. Né? E o casal normalmente tem essa questão. O que a gente tem que pensar só? A autorresponsabilidade é importante, né? Se você se comprometeu e quer de verdade fazer isso, é tão frustrante para o ser humano quando ele não consegue botar em prática. Tu fica mais frustrado, essa frustração faz o quê? Ter dor, o sofrimento, você come. Aí você come ou de forma impulsiva ou de forma compulsiva. De forma impulsiva é que você não pode ver a coisa que tem que comer. E de forma compulsiva você tem que ver o fim daquela coisa. Então isso é um problema psicológico, comportamental. Por isso a parte da psicologia e comportamento humano faz muita diferença nesse processo de mudança, seja obeso, seja um sobrepeso, ou pessoa que quer ter aquela estética mais diferenciada também, né, Márcio? A gente fala de emagrecimento, mas pode ser de definição corporal. Ter aquele físico definido tem que pagar um preço para aquilo ali. Vai ter que treinar forte sim, vai ter que se alimentar bem. A gente está falando de emagrecimento, mas, Márcio, quando a pessoa tem um físico bonito e quer deixar ele mais definido, não exige mais da pessoa, também tem que pagar um preço diferenciado para chegar naquele físico? Olhar um atleta, por exemplo? Com certeza. Não, e olha só, quando a pessoa está muito obesa, algumas pequenas mudanças já trazem grandes resultados, né? Exato. Você falando agora em definição, o que é definição no meu entendimento? Aquela pessoa que está com uma boa massa muscular ou, enfim, ela tem que trabalhar ganho de massa e perda de gordura tem que tirar a capinha de gordura para a musculatura ficar aparente. Então vamos entender que a pessoa já está com uma boa massa muscular, mas tem uma capinha de gordura que não marca, né? Não deixa definido. Tem que tirar essa capinha de gordura. Essa pessoa já está muito próximo do ideal, né? Então, esse resultado estético vai exigir mais, né? Essa pessoa vai ter que ser mais focada ainda, tem que cuidar muito daquelas baladas do final de semana, porque vai atrapalhar, né? Até, inclusive, é muito comum um relato dos pacientes, certamente já passou por isso, o paciente perdendo peso constantemente, baixando na balança, baixando gordura corporal, e chega uma hora que acontece o quê? Dá o platô, que na verdade não é um platô, né? Pode ser que ele comece a mudar a composição física, aumenta a massa magra e perde gordura e ele acha que está no platô. Não consigo mais perder peso. Por quê? Inicialmente tu tende a perder um peso um pouco mais rápido e depois começa a estabilizar, até por uma forma de defesa do corpo, né? O cara perdeu 40 quilos, o corpo começa a tentar dar uma travada, né? Então por isso que é importante a avaliação física, né? Ver como é que tá a tua composição física para ver se não precisa começar a pensar na massa magra. Não depletando só a questão calórica, né? E dentro desse assunto, Márcio, outra pergunta que eu tive de fazer, lógico, tem N fatores que influenciam no emagrecimento, mas vamos falar um pouquinho de dieta, né, da parte nutricional. O que tu percebe no teu consultório, a dieta mais efetiva que tu percebe do emagrecimento? Qual é aquela dieta que mais dá certo, digamos, na tua parte prática, né, que tu percebeu no teu consultório? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Depois, se quiser falar um pouquinho sobre efeito platô, a gente pode dar nos comentários também. Efeito platô depois no próximo passo. Antes desse detalhe importante, pessoal, tá curtindo o vídeo até aqui, tá gostando do nosso papo? Então, te inscreve, ativa o sininho lá, e compartilha para mais pessoas esse vídeo e coloca nos comentários o que está achando, qual é outro assunto que gostaria que eu falasse aqui, ou qual é outro profissional que você gostaria que eu trouxesse aqui nesse quadro também. Então vai lá, ativa agora e te inscreve no canal.
Então vamos lá, falar sobre qual a melhor dieta, né? Eu vou te dizer o seguinte, Everton. A primeira coisa, a melhor dieta é aquela que a pessoa se enxerga fazendo, né? Que ela consegue aderir. Então não adianta fazer uma dieta muito mirabolante, a pessoa vai seguir uma semana e não vai ter resultados. Mas tirando essa questão, né, e entrando realmente do ponto de vista técnico, qual a melhor dieta? Eu acredito fortemente, e tem embasamento científico, né, que a dieta mais restritiva em carboidratos tende a funcionar melhor. Por quê? Normalmente, o paciente que está muito acima do peso, ele tem resistência insulínica. Então, ele vai ter um hiperinsulinismo, né, uma insulina constantemente elevada. Isso gera uma sinalização no organismo desse indivíduo para ganho de peso. E se a gente pegar os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, a gente sabe que o carboidrato é o que tende a elevar mais essa insulina. Então, se o indivíduo quer emagrecer apenas restringindo calorias, mas comendo alimentos que dão picos de insulina, vai ser mais difícil, né? Então, tem estudos comparando dietas mais altas em carboidrato, intermediária em carboidrato, mais baixa em carboidrato, e mostrando que há uma eficiência maior quando você restringe mais os carboidratos. Tem inclusive um estudo bem bacana que ele fez o seguinte, ele fez essa divisão em grupos, né? 60% carboidrato, 40% carboidrato, 20% carboidrato. Fizeram essas pessoas ficarem em déficit calórico para emagrecer. Emagreceram 10% do corpo, do peso corporal. E agora a gente vai dar ao alimento, foi controlado o alimento que era dado para essas pessoas, para que ficassem sempre nessa proporção aí. E a ideia era dar comida o suficiente para manter o peso. Eles emagreceram 10% e queria ver quantas calorias essas pessoas vão ter que consumir para manter o peso. E foi visto que na dieta mais restritiva em carboidrato, foi possível comer quase 500 calorias a mais mantendo o peso. Então, não é só uma caloria, nem sempre é uma caloria, né? Então, por isso que eu penso que a low carb, a dieta cetogênica low carb, tende a ser a mais eficiente para o emagrecimento. E eu gosto muito de aplicar essa metodologia no consultório. E é a metodologia que eu aplico também nos meus pacientes, que é a low carb. Uma coisa importante que eu não aplico, né? Não é a no carb, né? É a low carb, que eu percebo também uma perda de gordura corporal, manutenção de massa magra também. E Márcio, falamos então da dieta low carb, que é interessante para o emagrecimento, ou a própria cetogênica. Existe algum suplemento, alguma fórmula, algum fitoterápico, termogênico, que tu acha que pode auxiliar no processo? Por que auxiliar? Porque a gente sabe que não é o principal, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o termogênico vai fazer milagres. Mas existe alguma composição que tu acha bacana de a pessoa entender, ou até buscar estudos sobre isso? O que tu indica nessa questão? Não existe nenhum suplemento, nada milagroso, mas que existem suplementos que eu considero bons suplementos com respaldo científico, sim. Então, por exemplo, uma estratégia que eu gosto de aplicar, né? Vou iniciar uma dieta low carb, né? Então vai ter uma restrição de calorias. A tendência no início, até entrar em cetose, enfim, a tendência é o indivíduo ter mais fome. Então, se a gente usa algum suplemento, eu gosto de prescrever, por exemplo, algumas fórmulas manipuladas de sacietógenos, né? São suplementos que tendem a trazer mais saciedade, fazendo com que a aderência a essa dieta mais restritiva fique um pouco mais suave, né? Mais tranquila, né? Então eu gosto de entrar com isso, por exemplo, glucomannan, né? É interessante, entre outros, né? Eu gosto também, hoje tem muito estudo mostrando a importância dentro desse processo de emagrecimento. Não sei se você sabia que você leu sobre isso, que eu achei muito legal quando eu li, é uma coisa bem recente que eu li, que a gente tem 4 tipos de tecido adiposo, né? Que seria o adiposo, eu sabia do tal do marrom e tal, mas eu não sabia que tinha 4, que é o branco, o rosa, o bege e o marrom, né? E o marrom ele é muito mais parecido com massa muscular, é um tecido adiposo que tem muita mitocôndria, muito ativo, ele vem da linhagem, inclusive esse tecido lá na origem dele, da linhagem muito igual a mesma célula que dá origem ao músculo dá esse tipo de tecido adiposo. Então o branco já é um tecido adiposo com pouca mitocôndria, é um tecido de estocar realmente, né, energia. Então se a gente conseguir fazer o processo, no inglês, nos estudos científicos, eles falam de browning. A gente não tem essa tradução, é como se fosse amarronzamento, né? Transformar um tecido adiposo branco mais próximo de marrom, torná-lo um bege, por exemplo. É trazer mais mitocôndrias ali para ter uma ação, né? Então, com isso, a gente consegue aumentar a termogênese. Então, a termogênese, o café, por exemplo.
O café é um recurso ergogênico que tem evidência científica mostrando o papel termogênico dele. Eu gosto, seja cápsula de cafeína, eu prefiro tomar uma xicrinha de café, né? Para não ter excesso. Chá verde, né? A epigalocatequina, né? Então é interessante. Tem alguns suplementos que eu gosto também, que ativam a função mitocondrial, né? Então, por exemplo, a L-carnitina, eu gosto do uso dela, principalmente se for o uso, porque via oral tem que ser doses muito altas e tende a trazer sintomas gastrointestinais. Então, eu prefiro a L-carnitina por via injetável, né? Entre outros suplementos, o próprio magnésio pode ter uma ação mitocondrial, o PQQ e por aí vai. Top. E tem alguma questão, falando termogênico, né, que tu acha que é interessante, tipo ioimbina, esses outros termogênicos que se vende no mercado normal ali, que seja interessante para o emagrecimento, ou acho que já não vale tanto nesse processo? Everton, assim, com certeza deve ter algum suplemento que consiga auxiliar, né? Normalmente o que eu vejo é que esses termogênicos hoje, a base deles antigamente, né? Se usava, a base era efedrina, isso foi proibido, realmente funcionava, mas os efeitos colaterais eram muito grandes, né? Então hoje a maioria desses suplementos usam altas doses de cafeína, então eles vão ter lá uma cápsula de 450 miligramas de cafeína, equivale aí em torno de 4, 5 xícaras de café de uma vez, né? Então eu não gosto muito dessa pancada de uma vez, nunca gostei muito, eu prefiro diminuir essa dose de uma vez e deixar mais frequente ao longo do dia, talvez, entendeu? E você trouxe aí a questão da ioimbina. A ioimbina também tem evidência, né? Mostrando ela, duas funções dela, tanto no papel da termogênese, né? Ajudando no processo de queima de gordura, bem como também no libido, né? Essa questão do desejo sexual, enfim, tem estudos para isso, né? E o fisiculturista é um cara que já usa isso há muito tempo, né? Sim. E o embina, então, funciona também, né? Top. Inclusive, até a parte da indústria, eu trabalhei na Athletic Nutrition, né? Uma empresa de suplementação, e o que se percebia? Que era muito mais o marketing trabalhado de termogênicos do que a própria formulação deles. Por quê? Porque a Anvisa não libera, né, a utilização de muitos compostos para ser colocado no termogênico. Portanto, teve várias febres de termogênicos no mercado, a ponto que prometia perder gordura na barriga, perder gordura localizada, e até se descobrir que não tinha esse efeito, já se vendeu muito desse produto. Então foram inúmeros produtos que tiveram esse sucesso, mas a composição sempre a mesma, porque justamente não é liberado colocar muitos tipos de termogênicos ali na nossa vigilância sanitária. Inclusive, né, a própria efedrina, que foi proibido, né, antigamente se usava efedrina, eu utilizei, né, porque eu competia também em efedrina, mas tem um limite, não tem nenhum milagre de termogênico que possa fazer essa mudança aí no mercado. Então é mais uma questão de marketing das empresas do que provavelmente a composição do suplemento. Inclusive daí, né, Márcio, temos suplementação de empresas, mas a gente pode manipular de forma específica para cada paciente. Lógico, cada paciente tem uma formulação, mas tem alguma forma assim que pode dar como uma regra, assim, pessoal, então de repente a gente quer começar com uma formulação, acho que isso é interessante. Tem pode dar tipo um padrão. Acho difícil assim, montar uma fórmula padrão. A maioria das minhas condutas são manipuladas, né, de uma forma mais personalizada. Mas, por exemplo, o glucomannan, pensando em saciedade, 350 miligramas dia, tomar ali antes do almoço e jantar, 1 hora, 40 minutos antes. É uma coisa que pode ajudar na saciedade. Pensando em termogênese, tomar então, seja uma cápsula de cafeína, vamos dizer ali 100 a 200 miligramas para não ficar uma dose muito elevada. E um detalhe do termogênico, né? Se você usa ele no pré-treino, ele vai dar energia para o treino. Você está usando como pré-treino, mas nada supera a termogênese do treino. Então, pensando em queima de gordura, eu prefiro no momento que estou aqui conversando em repouso, né? Agora eu tomo uma cápsula de cafeína para ela estimular a minha termogênese, né? Capsiate, aí 1 miligrama, o chá verde, 50 miligramas. Então, existem essas formas aí, claro, cada caso é um caso, né? Top. Inclusive, não é só a questão também de um termogênico, mas como o Márcio falou, são vários componentes que agregam até como vitaminas, né? Magnésio, a própria coenzima Q10, então tem vários vitaminas e minerais que também favorecem esse processo. Inclusive, né, nosso patrocinador aqui, o 3X, que é uma composição que te ajuda a ter mais energia. Quem nunca acordou de manhã cansadaço, né? Sem vontade de fazer o que tem que ser feito, ficou no soneca várias vezes. Então, o 3X ele traz uma ideia de
você ter um shot matinal a ponto que você esteja mais disposto. Só que ele não é a base de cafeína, termogênicos, que vão ficar adrenérgicos. É para você fazer uma constância, uma utilização constante e você ter mais energia no seu dia a dia. E, inclusive, o legal dele que não é apenas o suplemento, ele tem junto todo um ritual que você vai receber por áudio, que é a sua mentalização, visualização de futuro para você mudar também seu comportamento perante o uso. Não é só tomar, é tomar e você mentalizar, porque tem que mudar a parte comportamental, que é o que a gente falou bastante aqui no nosso Entrevista Cast. Se você tem vontade de conhecer, vai estar no link da descrição ali, clica lá e assista o vídeo e veja o quanto ele pode auxiliar na sua energia, no seu dia a dia. Inclusive essa questão comportamental, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu quero voltar a esse assunto, né? O que tu percebe da parte de comportamento, mas se fosse pontuar assim, digamos, os 3 principais fatores comportamentais que a pessoa tem que mudar. Fosse botar uma regra, assim, os 3 principais são esses que eu percebo na prática. O que tu percebe? A parte de comportamento da pessoa. Boa pergunta, teria que dar uma recapitulada nos meus pacientes agora. Mas assim, uma coisa comum que a gente já falou aqui é a transferência da culpa, né? Então, o indivíduo não consegue ter resultado, ele transfere para o outro, né? Top. Uma coisa que eu considero importante, um tipo de comportamento negativo, é o procrastinador, né? Então, vou começar na segunda-feira, começo no mês que vem, então acho que isso é um comportamento que eu vejo então, com frequência. Dica 1, pessoal, terceirizar a sua ação, né? Então, dar desculpa. Segundo, você procrastinar o início da sua dieta. Então, segunda-feira eu começo. É sem terça-feira, né? Sim. Qual a outra que tu percebe? E o outro é a pessoa, ela quer ter o resultado, mas não parte para ação. Às vezes a pessoa vem no meu Instagram, vem no meu YouTube, vai no seu, faz consulta, mas não parte para ação, quer colocar em prática, né? Porque essas pessoas, eu acredito que muitas vezes ficam esperando o momento, o cenário ideal para começar. Não vai existir. As festinhas vão continuar acontecendo, os encontros, jantares com amigos, os aniversários com os familiares, né? E a decisão de começar é para ontem, né? Então... Top. Então a gente chama isso de perfeccionismo, né? Então a pessoa que é muito perfeccionista, ela quer pegar o médico ideal, o nutri ideal, a hora ideal, tudo tem que ser o ideal para ela iniciar. Só que o ideal não tem ação, como o Márcio falou. Então 3 fatores comportamentais. Você se identifica com algum deles? Você é uma pessoa que terceiriza a sua ação, então dá desculpa. Você é uma pessoa que procrastina o início de algo que você quer, ou você é uma pessoa que tem que ter tudo perfeito, tem que estar tudo certinho, pontual para iniciar. Você se identifica com isso? Caso se identifique, está tudo certo. O importante é você saber que naquele passo você tem que evoluir. Porque para mim, eu acredito, para o Márcio também, nada melhor do que você identificar uma falha e corrigir aquela falha para ter o resultado que você busca. Inclusive, Márcio, a gente vê muito no Instagram, YouTube, muitas teorias, né? Linhas de pensamento. Não é à toa que a medicina, de certa forma, está um pouco dividida ali, né? Medicina convencional, que até eles falam que tratam doenças, né? Ou fazem exames preventivos, sendo que não previne nada exames, né? E a medicina mais integrativa. O que tu diz, assim, como é que a pessoa não vai ter essa confusão de informação, essa obesidade de informação? O que tu aconselha a pessoa poder achar uma informação que ela possa, de repente, se beneficiar e não ficar perdida de tanta controvérsia que tem no mundo da saúde? Existem muitas controvérsias, né? Essa questão de saúde, dentro da medicina, que esse tema que você trouxe, medicina integrativa versus medicina tradicional, ou falando de dieta, né? Eu trouxe aqui a questão desse pensamento do controle da insulina para emagrecimento, tem outro que visa só mais focar nas calorias, então existe uma guerra aí. O que é que eu penso? Primeira coisa, a gente tem que entender que não existe guerra nenhuma. Vamos falar da medicina integrativa, mais preventiva, e a medicina tradicional mais de remediar. Que bom que ambas existem. O que eu vejo é que a medicina tradicional é aquela que todos nós médicos viemos dela, né? Nós nos formamos lá ao longo de 6 anos, né? E o que a gente aprende? Aprende a fazer um diagnóstico e aí prescrever um medicamento. Tem algo de errado com isso? Não, você está doente, tem que usar um remédio, indicar uma cirurgia. O que é que eu penso? Existe uma lacuna precisando ser preenchida, que é esse olhar mais preventivo, né? Então, ao invés de esperar a doença acontecer para querer remediar, vamos mudar hábitos, estilo de vida, que é onde entra a medicina preventiva, que bate muito nesses pilares aí. Então, o que é que eu penso? Para a pessoa não ficar confusa, né, nesse mundo de informações, controvérsias, enfim, eu acho que a primeira pessoa tem que encontrar um profissional que ela se identifique, né, que ela confie.
O que não pode é a pessoa ficar em cima do muro, entendeu? Eu gosto de dar um exemplo assim, às vezes o paciente vem aqui, diz, mas o doutor tal disse que eu tinha que fazer isso e o senhor está dizendo que eu tenho que fazer essa outra coisa. Então eu penso assim, olha só, os dois estão corretos, você tem que tomar uma decisão. Veja só, você resolve, sua esposa quer colocar prótese mamária, tá? Então você vai lá, quem é o melhor cirurgião aqui? Ah, o fulano, vou lá. Aí vai lá, o cara faz lá a avaliação e diz, vai ficar top, a gente vai colocar, só que é o seguinte, a gente tem que colocar por cima do seu músculo, porque é como a prótese fica mais bonita. Aí a pessoa sai de lá feliz da vida, mas eu vou pedir uma segunda opinião. Quem é o outro médico aqui top, aqui cirurgião? Vai lá. Ah, faz a avaliação, vai ficar top, mas a gente tem que botar por baixo. Então um fala que tem que ser por cima, outro fala que tem que ser por baixo. Veja, se a mulher ficar em cima do muro e colocar uma mama por cima do músculo e outra por baixo, vai ficar feio. Mas se ela fizer talvez os dois por cima dos dois por baixo, talvez fique legal. Então ela tem que entender, o que é que o paciente, eu acho que hoje tem que entender, as pessoas. Encontre um profissional que você se identifique, que você confie. Dê um voto de confiança, permita-se a evoluir e ter resultados, mas faça o que é recomendado. Não fique em cima do muro fazendo meia boca o que um diz, meia boca o que o outro fala. E aí você faz uma autocrítica. Depois de 2 meses, 3 meses fazendo aquilo, faça uma autocrítica. Deu resultado? Legal, então esse é um caminho legal. Não deu resultado. Então tem que mudar a estratégia. Top. Então aí, voltando para a parte de comportamento, você ter clareza do que você quer, segue a estratégia até um período que o Márcio falou, 2 meses, 3 meses, avalia o que foi de resultado e refaz a estratégia caso necessário, né? Então, ter ação de forma consistente, né? Eu gosto sempre de falar essa palavra, quer ter resultado, seja consistente no processo. E aí, no final você avalia. Então, esse é importante, tu ter um início, um processo e um fim, para você realmente entender, certo? Deu certo o meu objetivo. Não, tá dando errado. E assim consegue ter um resultado mais efetivo, né? Muito bem, estamos quase chegando ao fim aqui da nossa entrevista Casting. Eu quero falar, se você não se inscreveu no canal, então vai, te inscreve no canal, compartilha a informação e coloca nos comentários qual é o assunto que você gostaria que eu falasse aqui no meu canal e que eu trouxesse profissionais também para poder falar sobre saúde, qualidade de vida, comportamento humano. Então, Márcio, última pergunta para ti, que é o seguinte: se você fosse dar uma mensagem para a pessoa que está perdida, eu quero emagrecer, mas não sabe por onde começar. Eu quero emagrecer, mas já tentou várias dietas e nunca deu certo. Quero emagrecer, mas não consegue manter aquele processo. Qual é a mensagem que pode dar assim, para ela entender e poder ter esperança para conseguir seguir o processo? Boa pergunta, Everton. Eu diria o seguinte, primeira coisa que eu diria é não se sinta deprimido, frustrado, um perdedor, porque esse cenário que você colocou aí é de uma pessoa que já tentou de tudo e não conseguiu. E às vezes a pessoa que está nesse cenário aí é uma pessoa que está com autoestima muito baixa e ela acha que ela está sozinha nisso, né? E não está. Como eu falei aqui lá no início, apenas 2% das pessoas tendem, de uma maneira geral, a ter resultados, né? Quando não tem um suporte grande atacando várias frentes, né? Então, primeiro que nunca é tarde para iniciar. Se a pessoa, né, não iniciou ainda, está no momento, né? E depois, recorra a profissionais que você se identifique. Uma coisa que você trouxe aqui, que é muito legal do comportamento, que é uma coisa que é muito válida, e acho que é o início de tudo, é realmente ter clareza. Quando eu fiz o acompanhamento de coach, por sua indicação, lá com o nosso amigo Silvio Júnior, uma coisa que me ajudou, um abraço para ele se ele estiver nos assistindo aí, uma coisa que me ajudou muito foi a ter clareza. Pô, bicho, o que é que eu quero? Não dá para abraçar o mundo ou não, né? Não dá. Então, se a pessoa nunca treinou, ela quer começar agora a fazer a dieta 100% e a treinar 2 treinos por dia, né? Ela provavelmente vai atropelar as coisas. Então, um passinho de cada vez, cerque-se de profissionais que você se identifique, que você confie, mas faça. E se você resbalar, entenda o seguinte, às vezes a gente é um desafio isso aí. Emagrecer é um desafio, permanecer no peso ideal é mais desafiador ainda. Entenda que vai ter buraco no caminho, vai ter pedras e às vezes a gente vai ter que contornar isso. Então, dê uma resbalada, entenda, levanta a cabeça, não foi legal não, assuma, pô, dê uma resbalada aqui, pô, dê um passo para trás, levanta a cabeça, dá 3 para frente e assim a gente vai caminhando para frente e vai chegar lá onde a gente deseja. Top! Então, pessoal, finalizando a entrevista Casting aqui, quero dizer de novo, tá com pouca energia, tá sentindo que fica no soneco o tempo todo, tá esgotado, então 3x traz justamente essa ideia para você. Clica no link e assista o vídeo que eu tenho certeza que pode ser bons ganhos e benefícios. Márcio, obrigado pelo teu tempo, né? Que eu sei que o Márcio tem agenda lotada hoje.
Veio aqui lá de Lajeado, que é aqui do sul, dá umas 2 horas, Márcio? 1h15. 1h15 até aqui só pra gravação, né, Márcio? Isso aí. Então, obrigado por isso e sucesso na sua carreira, eu te admiro demais. E sinto falta das palestras que a gente dava lá para a área da saúde, a gente fez vários interiores aí, né? Então, obrigado por isso e sucesso sempre. Eu que agradeço, meu amigo. Você sabe que pode contar comigo sempre, né? Agradeço. Você também é uma das pessoas que é um dos meus mentores aí, que me deu muito suporte lá no início, né? A parceria aí, troca de pacientes, essas palestras que você me convidava pra gente fazer junto, ajudou muito a impulsionar a minha carreira, eu só tenho a agradecer. E tamo junto, né? Esse tema, eu já falei, esse tema de saúde, qualidade de vida e emagrecimento, estou sempre à disposição. Show. Obrigado. Então, pessoal, para finalizar, te inscreve no canal, compartilhe com mais pessoas que virão mais entrevistas casts. Um grande abraço e se mantenha sempre a milhão, igual uma máquina de energia.